Lucas capítulo 8. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar mais uma vez, colocando a nossa vida nas mãos do nosso Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Senhor, preparando-nos para ouvir a sua palavra. Senhor amado, nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite, clamando a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua compaixão sobre a nossa vida. Pai do céu, fala conosco. Tu és Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, ela tem o poder de ressuscitar mortos. Então, Senhor, que esta mensagem fale poderosamente ao nosso coração. Ó Deus, que ela nos transforme, que ela nos tire do marasmo, da frieza, da letargia. Que esta mensagem nos mova, grande Deus, a dedicar a nossa vida a pregar a Tua palavra e o Teu Evangelho. Fala conosco, Deus, e restaura-nos, reaviva-nos, nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Uma das maiores peças da literatura brasileira e da literatura portuguesa foi composta fundamentando-se nessa maravilhosa parábola que nós acabamos de ler nesta noite. Quem nunca leu, perdeu. O sermão da 60ª do padre Antônio Vieira, uma verdadeira obra de arte da literatura do nosso país. Vieira brinca com as palavras em sua mensagem e se levanta o seguinte questionamento: qual é a principal razão pela qual a obra de Deus não avança? Será por causa da mensagem? Será por causa dos mensageiros? Será por causa dos ouvintes? Será por causa do meio? E nessa obra de literatura, ele, com grande eloquência e capacidade, prega impactando o coração dos seus leitores. Mas ainda que ele não tivesse a compreensão completa do Evangelho, a palavra trouxe grande iluminação,
para a sua vida. Ao olhar para esse texto maravilhoso, ele não é só a base de uma grande obra de literatura na nossa famosa língua portuguesa, mas ele é uma mensagem do reino de Deus para o meu e para o seu coração. E talvez você se pergunte: pastor, qual é o propósito desta parábola do semeador? Essa foi a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Eles disseram: que parábola é esta? No versículo 9. E Jesus disse que o seu propósito ao contar essa parábola é dar a seus discípulos a bênção de que eles conheçam os mistérios do reino de Deus. O Senhor quer revelar a você como o reino de Deus funciona. E se você é discípulo de Jesus, essa mensagem tem o objetivo de abrir os seus olhos e fazer com que você enxergue os mistérios, as bênçãos, as verdades do reino de Deus. Mas se você rejeita Jesus, o Senhor é claro ao dizer que essa parábola tem o propósito de endurecer os corações daqueles que o rejeitam. Ele diz aqui, na segunda metade do versículo 10, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E aqui ele está citando Isaías 6, de 9 a 10, dizendo que aqueles que não são de Jesus vão ouvir a parábola e vão continuar com seus olhos cegos e com seus corações endurecidos. Mas graças a Deus, você que aqui está e me acompanha em casa, você vai ter os olhos abertos e o coração quebrantado, porque você pertence a Cristo Jesus. Então, pastor, qual é o principal ensinamento desta maravilhosa parábola que visa revelar os mistérios do reino de Deus para nós? A parábola do semeador, queridos amigos e irmãos, que Jesus pregou quando estava sentado no barco de Pedro, a grande multidão na praia, ele lançando mão do poder do vento para que sua voz fosse levada a uma distância muito maior, pregou sentado no barco de Pedro essa maravilhosa mensagem que nos ensina como pregar o evangelho do reino. Como pregar o evangelho do reino. Inicialmente o texto da palavra de Deus nos diz: pregue com disposição. Como pregar o evangelho do reino? Pregue com disposição. Leamos, irmãos, no início do versículo 5. Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. Vamos ler essa expressão comigo? Vamos lá? Eis que o semeador saiu a semear. Veja bem que ele não diz: eis que o semeador ficou ao semear. Ele também não diz: eis que o semeador deitou-se para semear. Ele diz: eis que o semeador saiu. A semeadura exige movimento. A semeadura exige sair da comodidade, do claustro, sair da sua tranquilidade existencial, para ir ao alcance do outro, com a maior de todas as mensagens que vai transformar a sua vida e o seu coração. O texto está nos dizendo que se nós queremos aprender a pregar o evangelho do reino, nós temos que pregar com disposição. O semeador saiu a semear. Se ele ficasse trancado em casa, não tinha semeadura. Se ele ficasse deitado o dia inteiro, não tinha semeadura. Se ele tivesse olhado só para o seu próprio umbigo, não haveria semeadura. É necessário sair, é necessário se mover, é necessário disposição. Ah, pastor, mas eu estou no mundo da pandemia, não posso sair. Você pode sair da sua comodidade e usar o seu WhatsApp, usar o seu Instagram, usar o seu Facebook, usar o seu Telegram, usar o seu Twitter e sair de si mesmo, usar o YouTube para pregar ao mundo inteiro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa se mover, ainda que virtualmente. Você não pode cruzar os braços. Para pregar o evangelho do reino é necessário disposição. Você tem que sair de si mesmo e ir em direção ao outro para pregar o evangelho que salva, que redime o pecador. Qual foi o mandato de Jesus a seus discípulos? Antes de
partir deste mundo, que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No final de Mateus, o texto que nosso presbítero Edson leu no início do culto, diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós temos que parar de viver somente para nós mesmos. Nós temos que parar de lutar somente pelas nossas causas deste mundo, e entender que o Senhor nos concedeu o maior de todos os privilégios depois da salvação que recebemos, que é a bênção de pregarmos o seu evangelho àqueles que Ele quer salvar, pregar o seu evangelho a todos aqueles que precisam do perdão de pecados, que precisam da vida eterna, que precisam da graça de Deus, que precisam da paz com Deus, que precisam da reconciliação com Deus. Eu e você precisamos ter disposição para pregar o evangelho. Irmãos, esse que vos fala foi obrigado a aprender isso muito cedo. Eu me lembro quando eu era seminarista aqui no seminário presbiteriano reverendo José Manuel da Conceição, e eu tinha 19 anos de idade, e o reverendo George Canelhas, que era meu professor de pregação, me convidou para ser o seminarista da igreja da Lapa. Naquela época a igreja da Lapa tinha 4 pastores. E ele me disse o seguinte: eu sei que você ama pregar, e eu sei que Deus te deu esse dom, mas eu tenho 4 pastores auxiliares, então eu não posso botar você para pregar no domingo. Você vai reunir com os meus jovens, cada 15 dias, dar um estudo para eles, dar aula na escola dominical, e sair com eles no fim de semana. E eu vou te pagar um excelente salário. E eu ia ser o seminarista que ia ter o melhor salário dos solteiros do seminário. Só que aí eu fui convidado para trabalhar lá na congregação da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, no Jaraguá. E lá, meus irmãos, às vezes nós tínhamos culto na sexta, de vez em quando, mas sempre nós tínhamos culto no sábado. E eu pregava no domingo de manhã, antes da escola dominical, dava aula na escola dominical, pregava no culto às 5 horas, e 2 vezes por mês eu pregava na sede, dividia o púlpito com o pastor. Então, 2 fins de semana por mês, eu pregava pelo menos 5 vezes. Meus irmãos, quem faz um seminário tem que estudar muito. Para fazer isso eu tinha que estudar até 2 horas da manhã todos os dias. Eu saía de lá cansado, mas feliz pelo privilégio que me havia sido dado de pregar a palavra de Deus. E eu olhava para a Cleusa, levando-a para Guarulhos, para a casa dela, e disse: eu morro fazendo isso. É um privilégio dedicar a sua vida para falar de Cristo Jesus. Deus teve um único filho e fez dele um pregador. Se você é chamado para anunciar o evangelho, não perca essa bênção. É um privilégio que Deus te dá. A Bíblia diz que anjos anelavam perscrutar essa bênção de pregar o evangelho, e Deus não permitiu a eles, mas permitiu a você. Então pare de pensar somente em si mesmo e se disponha a ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Hoje eu fiquei muito feliz de manhã. Um irmão querido me cumprimentou aqui na porta e me deu um cartão. Esse é do meu advogado. E aí, quando eu peguei o cartão, estava escrito: Jesus, o melhor médico e o melhor advogado, e um versículo para evangelizar quem recebesse. Eu falei: glória a Deus! Nós temos, amados irmãos, que usar todos os meios possíveis para anunciar aos pecadores que eles só podem ter paz com Deus, vida eterna, lugar garantido nos céus, se eles se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você tem compartilhado o Evangelho de Cristo Jesus? Você tem pregado essa palavra maravilhosa? Os seus colegas de trabalho sabem que você é um cristão? Você tem anunciado a eles que eles podem ter paz com Deus, vida eterna, justificação, se eles se arrependerem de seus pecados e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Esse chamado é seu, não fuja dele. Você vai ter que prestar contas acerca disso. Se você quer pregar o Evangelho do Reino, revelando
o grande conhecimento do reino salvador do Senhor Jesus Cristo. Disponha-se, pare de pensar somente em si mesmo, pare de ter vergonha do Senhor Jesus e se levante e diga ao mundo inteiro que nós fomos amados pelo eterno Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Ah, meu irmão, depois da bênção da salvação, um dos maiores privilégios que nós temos é anunciar ao pecador que todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo e terá a vida eterna. Mova-se! Que nesse ano de 2021 você se disponha para pregar o Evangelho de Jesus a todos aqueles que estão próximos a você. Mas talvez você me pergunte: pastor, como pregar o Evangelho do Reino? Em primeiro lugar, o texto diz: pregue com disposição. Mas como pregar o Evangelho do Reino? Pregue com fidelidade. Pregue com fidelidade. Versículo de número 11. Eu vou ler uma vez, a igreja lê a segunda vez. Versículo de número 11. Assim diz a palavra de Deus: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Vocês, irmãos, vamos lá? Eu e você não precisamos inventar uma mensagem. Eu e você não precisamos florear uma mensagem. Eu e você não precisamos usar o nosso intelecto para impressionar as pessoas. A mensagem já está clara e já está diante de nós. A semente é a palavra de Deus. Querido amigo e irmão, este livro é a palavra de Deus. É por isso que você vem na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo todo domingo de manhã, todo domingo à noite, e esse livro é aberto, e essa palavra é pregada, e você ouve sobre Jesus, e é como se Ele mesmo se levantasse do livro e falasse com você, porque o nosso material já foi definido pelo Senhor. A semente é a palavra de Deus. Você não precisa inventar a mensagem. E esse livro maravilhoso, amado amigo e irmão, no seu clímax, apresenta Cristo. No início ele revela que Deus é o grande Criador. Depois ele revela que o homem pecou e, portanto, é merecedor da ira de Deus. E depois, então, este livro vai preparando todo o caminho, mostrando que Deus forma um povo por meio do qual Ele mandará o Salvador ao mundo. E na plenitude dos tempos, Ele manda Cristo Jesus ao mundo. Deus se faz homem sem deixar de ser Deus, a segunda pessoa da Trindade. E se veste de nossa pele e de nossa carne, e tabernaculou conosco, e falou nossos idiomas, e curou nossos enfermos, ressuscitou nossos mortos, pregou o Evangelho a nós, deu sua vida na cruz e ressuscitou. E todas as vezes que nós pregamos verdadeiramente a palavra de Deus, essa palavra vai nos levar ao maravilhoso Evangelho de Cristo. Então, você não precisa inventar uma mensagem. Se você quer pregar o Evangelho do Reino, pregue a palavra de Deus. Pregue o Evangelho que está revelado nas Santas Escrituras. Irmãos, isso é tão importante que Paulo nos mostra duas situações interessantes da sua vida. Em Filipenses, Paulo escreve para eles dizendo que foi preso em Roma. E algumas pessoas que não gostam de Paulo e são da igreja começaram a pregar o Evangelho para muita gente, para dizer o seguinte: Paulo, nós estamos pregando, você está preso. Mal sabiam eles que Paulo preso pregava dentro de casa, para aqueles aos quais ele estava amarrado ali, preso, aqueles soldados romanos da guarda pretoriana. Mas eles queriam fazer inveja em Paulo, e Paulo disse: eu não estou nem aí, ainda bem que Cristo está sendo pregado. Não importa a motivação com a qual eles pregam, eles vão prestar contas para Deus, mas eu me alegro porque Cristo está sendo pregado. Mas nas igrejas da Galácia, quando eles começaram a mudar o Evangelho e a dizer que para que alguém seja salvo tinha que crer em Cristo e ser circuncidado e se tornar judeu, Paulo diz a eles o seguinte: ainda que venha um anjo dos céus, ou nós mesmos pregando um evangelho diferente para vocês, quem fizer isso seja considerado anátema, maldito. A Bíblia diz que quem muda a mensagem do evangelho é amaldiçoado.
Então eu e você, meu querido irmão, temos que nos dedicar a pregar o Evangelho a toda criatura. Os eleitos só virão se nós pregarmos o Evangelho. Os pecadores só serão convertidos se nós pregarmos Cristo. É por isso, amados irmãos, que todos nós pregadores cristãos, independentemente do livro em que abramos na Bíblia, o nosso sermão tem que apontar para Cristo Jesus, porque Ele é o clímax da revelação de Deus e o personagem central das Santas Escrituras. Fale de Jesus, pregue a palavra de Deus. Eu quero lhe perguntar, você já foi transformado por Jesus? Se você foi transformado por Jesus, você é capaz de pregar o Evangelho? Se alguém diz, mas pastor, como é que eu prego o Evangelho? Certa vez eu ouvi grande pregador ensinando uma criancinha a pregar. Ele disse, fale quem você era antes de Cristo, diga o que Cristo fez por você e diga quem você se tornou depois que Cristo entrou em sua vida. Simples demais. A criancinha de 8 anos começou a pregar e 6 meses depois já tinha ganhado para Cristo Jesus 4 coleguinhas. Só falando quem ele era antes de Cristo, o que Cristo fez por ele e quem ele se tornou depois que Cristo entrou em sua vida. Você pode pregar essa mensagem maravilhosa, dizendo que Deus é santo e nos criou para a sua glória, dizendo que o homem é pecador e por causa disso merece a ira de Deus, dizendo que Deus amou o seu povo e mandou Jesus para morrer na cruz e pagar os nossos pecados e ele ressuscitou, e dizendo que quem se arrepender e crer vai receber a salvação, a vida eterna, o perdão de pecados, a justificação, a reconciliação, a paz com Deus, a adoção como filho de Deus. Qualquer um que está aqui pode fazer isso. Não há desculpas, meu irmão. Se você não está pregando o Evangelho, você não precisa inventar a mensagem. Ela está aqui e você conhece. Pregue com fidelidade. Como pregar a palavra de Deus? Pregue com fidelidade. Que você abra a boca. Se o seu coração está cheio de Jesus, você não vai conseguir deixar de falar deste maravilhoso Jesus. Creia no Senhor, tenha um relacionamento vivo e pessoal com Ele, e você vai pregar com fidelidade o Evangelho, a palavra de Deus. Como pregar o Evangelho do reino? Em primeiro lugar, pregue com disposição. Em segundo lugar, pregue com fidelidade. Mas talvez você esteja a perguntar-se, como pregar o Evangelho do reino? Em primeiro lugar, pregue com disposição. Em segundo lugar, pregue com fidelidade. Mas em terceiro lugar, pregue sem distinção. Pregue sem distinção. Qualquer agricultor dos tempos modernos, em sã consciência, não vai entender o que esse semeador fez. Ele parece não se preocupar. Parece que a estratégia dele é a semeadura aleatória. Diz o texto que ele saiu a semear e foi jogando a semente por qualquer lugar. E a Bíblia nos conta, se você olhar bem, que ele jogou uma parte da semente na beira do caminho. E isso foi muito triste, porque ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Mas ele não se preocupou, lançou a semente na beira do caminho. Uma outra parte da semente, diz o texto, caiu entre as pedras. E porque não tinham raiz, então secou-se tudo. Mas ele lançou a semente. Quem sabe onde Deus quer que floresça? Então diz o texto que ele continuou aleatoriamente a lançar a semente e ela caiu entre os espinhos. E pareceu que ia crescer, mas foi sufocada pelos espinhos. Mas ele não se preocupou, ele lançou a semente na beira da estrada, ele lançou a semente no lugar onde tinha espinhos, ele lançou a semente entre as pedras. E ao lançar aleatoriamente, o texto diz que a semente caiu em boa terra. E ao cair em boa terra, o texto nos diz, amado amigo e irmão, que ela cresceu e produziu a 100%. Mais adiante vamos falar sobre isso. E Jesus termina a parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas preste atenção. Ele prega sem distinção. Ele não escolhe o solo. Isso significa que eu e você temos que pregar para todos aqueles que aparecem na nossa frente. Talvez você olha e diz assim, eu vou pregar para aquele mais bonitinho, para aquele mais elegante, para aquele mais cheirosinho. E passa alguém
que você fala, não, esse nunca vai crer, esse é perdido demais, esse é boca suja demais, esse fuma droga demais, esse é prostituído demais, e você não sabe quem o Espírito Santo quer salvar. Nós temos que pregar o Evangelho a todos, porque Deus sabe quem Ele escolheu, e nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura. O reverendo Jorge Caneiros nos dizia que nós temos que anunciar o Evangelho a todos, nós não temos que escolher, porque nós não somos do departamento de admissão, nós somos do departamento de divulgação. Quem escolhe quem entra e quem não entra é Jesus, não sou eu não. Eu tenho que pregar para toda criatura. Irmãos, eu tenho um amigo pastor lá da minha cidade. Depois de nós dois, Deus despertou dezenas de vocações na nossa igreja de origem, mas ele foi o primeiro a vir, eu fui o segundo. E aquele moço, pouco antes de se converter, ele era alguém que vivia literalmente na gandaia na minha cidade. Ele era um DJ, famoso no meio de algumas meninas, tinha 7 namoradas ao mesmo tempo. Naquela época deixou 2 delas grávidas. Com uma delas ele veio a casar-se, mas a outra filha é crente, firme na igreja, uma menina muito abençoada. E aquele moço que vivia uma vida louca, foi levado à igreja por sua irmã. E aquele que todo mundo acreditava que era o mais vazio, ouviu o Evangelho, teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo e creu. E daí um tempo Deus chama aquele moço para o ministério, e ele agora já casado com uma daquelas antigas namoradas, vem para o seminário em São Paulo, com 2 filhos, estuda, se torna um precioso pastor. Antes de vir para o seminário, nosso pastor fez uma competição na nossa mocidade naquela época. Não me pergunte se é boa ou se é ruim estratégia, mas ele disse, quem trouxer mais gente na reunião da mocidade vai ganhar uma Bíblia Vida Nova. Aquele rapaz estava vindo do mundo. Ele tinha uma Kombi, ele parava com a Kombi, descia 10, depois ele buscava, descia mais 10, depois descia mais 10. Ele levou 70 visitantes na reunião da mocidade. Ganhou a Bíblia Vida Nova. E ele veio para o seminário, estudou, e se tornou um pastor, foi pastor no interior de Minas, do Distrito Federal, agora está no estado de São Paulo. Nós fomos ordenados juntos, no mesmo dia, 17 de dezembro do ano 2000. E hoje o filho daquele pastor está terminando o seminário e está se tornando um pastor. Se você olhasse para aquele rapaz, eu conheci antes de se converter, você nunca diria que ele se tornaria um crente. Ele não só se tornou um crente, se tornou um pastor, e vencendo muitas lutas do ministério, tem um filho terminando o seminário, e a sua família está aos pés de Jesus. Então não escolha para quem você vai pregar. Pregue o Evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque não existe coração tão duro que Jesus não possa quebrantá-lo. Não existe coração tão distante que Jesus não se mova para buscá-lo. Não existe coração tão sujo que Jesus não possa lavá-lo. Não existe pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não existe, meu amado irmão, não existe pecador tão desesperado que o Senhor não possa consolá-lo. Pregue o Evangelho a toda a criatura, e Deus vai converter aqueles que Ele quer salvar. Pregue para aquele que tem menos cara de crente, o mais louco do seu trabalho, o mais doido dos seus vizinhos. Pregue para ele, e se o Espírito Santo soprar nova vida naquele coração, ele vai ressuscitar dos mortos, vai se tornar uma nova criatura e vai ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus neste ano nos faça, como Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja que prega o Evangelho sem distinção. Que nós nos movamos e preguemos a todos os pecadores e tenhamos a bênção de ver Deus salvar os seus eleitos, para a glória do seu próprio nome e para a alegria do nosso coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Preguemos a todos que se levantarem diante de nós. Você tem pregado o Evangelho do Reino?
Talvez você está como Hamlet, pintado pela pena de William Shakespeare. Ah, reverendo, esse negócio de pregar o evangelho é muito difícil. Ser ou não ser, eis a questão. Como pregar o evangelho? Pregue com disposição, meu filho. Pregue com fidelidade. Pregue sem distinção. Mas espere distintos resultados. Como pregar o evangelho? Espere distintos resultados. Jesus, amados irmãos, nos mostra a matemática do reino de Deus. E ela é tremendamente interessante. Em princípio você fica assustado, porque você pode dizer: meu Deus do céu, só 25% da mensagem dá resultado. 75% do trabalho daquele moço não adiantou nada. Espere. A Bíblia nos conta, amados irmãos, que ele lançou à beira do caminho. E aqui o texto vai nos revelar os tipos de corações que ouvem a palavra de Deus. Então, há aqueles, aqui diz o texto, que enquanto o pregador está pregando, são aqueles que estão à beira do caminho. Eles ouvem a palavra, mas naquele exato momento vem Satanás, o diabo, e arrebata a mensagem do coração da palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. É aquele cara que eu estou aqui pregando para você, e aí então eu estou aqui pregando o evangelho, e ele está lembrando do jogo de ontem. Aí ele imagina que o Rony Rústico pegou na ponta direita, cruzou lá na esquerda, e aí então o Breno Lopes cabeceou e foi lá no fundo do gol, e eu estou pregando Cristo e ele está pensando no jogo. É o diabo que está arrebatando a mensagem na cabeça dele, literalmente. É assim que funciona. Então, meu filho, você pode até gostar do seu time, mas não deixa o diabo tirar a palavra do seu coração, não. Você pode pensar no jogo a semana inteira. Agora você está aqui para ouvir de Cristo, e disso depende a sua vida. Não deixe o diabo arrebatar essa mensagem do seu coração nesse exato momento. Mas diz o texto que é um outro tipo de ouvinte. E esse ouvinte é aquele que revela que a semente caiu no meio da pedra. Ele ouve a palavra, ele gosta. Pastor, que mensagem boa. Que coisa boa escutar o senhor pregar. Bom demais. Fica 2, 3 meses na igreja. Mas diz o texto que esse tipo não tem raiz. A palavra não traz nova vida ao coração dele. Ele gosta da palavra, gosta dos crentes, gosta do ambiente da igreja, mas ele não é regenerado. A palavra não se aprofunda no coração dele. E diz o texto então que ele crê apenas por algum tempo. E na hora da pregação, quando o pessoal começa a dizer no trabalho: não acredito que você vai virar um Caxias de um crente, um Carola. Não acredito que você vai ficar dando 10% do seu dinheiro para pastor. Você está maluco, rapaz? Onde você está com a cabeça? Não acredito que você não vai fumar um cigarrinho. Não acredito que você não vai tomar todas conosco. Não acredito que você vai ficar nessa bobeira de ser fiel à esposa. E ele começa a ser perseguido, e ele cai fora. Ele gostou da palavra, mas ela não enraizou no seu coração, não mudou a vida dele. É você alguém com um coração de pedra, alguém que tem ouvido, mas quando começam a te perseguir, quando começam a zombar de você, você logo quer sair correndo. Preste atenção: zombaram de Cristo Jesus, porque Ele deu a vida por você, e Ele não te abandonou. Não seja como um coração empedernido, mas que Deus quebrante o seu coração, e que a mensagem germine profundamente na sua vida, para que nasça dentro do seu peito essa nova criatura, criado segundo Deus, em Cristo Jesus. Mas o texto fala de um outro tipo de solo, e esse tipo de solo, amado amigo e irmão, é a que caiu entre os espinhos. Essas pessoas, diz o texto, amado irmão, elas ouvem, e elas vêm para a igreja 1 mês, 2 meses, mas depois elas começam a ficar preocupadas. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu estou perdendo tempo, eu tinha que estar aqui na igreja, eu tinha que estudar, estar estudando para realizar os meus propósitos.
Eu devia estar fazendo um curso no domingo, eu devia estar fazendo um bico. E ela começa a se preocupar com os cuidados dessa vida. E ela então deixa-se dominar pelo desejo de ser rica. Ah, eu quero ser rico, eu venho para a igreja, o pastor fica falando que eu tenho que ser generoso, tenho que ofertar para missionário, tenho que ajudar os pobres, não dá certo. E aí então, amado irmão, ele também é tentado pelos prazeres desta vida. E Satanás fica dizendo: que história é essa de ser fiel à esposa, rapaz? Tem tantas mulheres aí para você aproveitar. Você pode beber todas, tomar todas, fumar todas. O que é isso? Você ainda é jovem, pense em Deus quando for velho. E você nem sabe se vai ficar velho. E diz o texto que essa pessoa se preocupa com os cuidados, com os deleites e com as riquezas, e não chega a amadurecer. E talvez você esteja decepcionado: pastor, 75% da mensagem deu errado, pastor. É um resultado muito triste. Mas diz o texto, amado irmão, lá no versículo 8, que existe boa terra. Louvado seja Deus. E quando a semente cai na boa terra, diz que ela cresce e produz a 100 por 1. E eu fico maravilhado, amado irmão, porque 75 não deu resultado. Mas quando dá resultado, o resultado, amado irmão, é exponencial. O resultado, irmão, é 10.000%. Reverendo, o que é isso? É isso aí. Se eu planto 1 e colho 1, meu lucro foi 100%. Se eu planto 1 e colho 10, meu lucro é 1000%. Mas se eu planto 1 e colho 100, meu lucro é 10.000%. Então quem frutifica, como dizem o Evangelho de Marcos e Mateus na mesma parábola, frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Deus tem seus propósitos. Não importa que 75% talvez rejeitaram essa mensagem, mas aquele que ouviu, aquele que é boa terra, a semente nasce no seu coração, ele recebe nova vida e ele começa a crescer em Cristo Jesus. E ali cresce então uma grande e frondosa árvore, sob cuja sombra as pessoas serão confortadas e ouvirão o Evangelho de Cristo. E a palavra diz que essa pessoa vai ter bom e reto coração e vai frutificar com perseverança. 10.000%. Aquele que crê em Cristo Jesus dá resultado exponencial. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, há mais de 25 anos atrás eu ouvi um pregador que eu gostava muito contar uma ilustração. Ele contou a história de um missionário americano que foi para o Punjab, na região da Índia. E você sabe que a sociedade hinduísta funciona por castas. E ele queria pregar para uma casta superior. Então lá na cidade em que ele estava, ele convidava os médicos para irem à sua casa, convidava o prefeito, os advogados, os juízes, e ele convidava toda a elite da sociedade, e ele pregava para eles, e ninguém se convertia. Mas ele contratou um faxineiro da casta inferior. E aí então, enquanto ele pregava, o faxineiro ficava lá varrendo. E ele pregou para o doutor, pregou para o governador, pregou para as autoridades. E aí ele pregava, e o faxineiro foi convertido. E o faxineiro ouviu aquela mensagem e se converteu e disse: pastor, me batiza. E ele disse: não, eu não posso batizar você, porque senão eu vou atrelar o evangelho à sua casta. E a mulher do missionário ouviu aquilo, e de noite, a mulher, que é a segunda consciência que todo homem tem, não é verdade? Ele tem a sua própria consciência, mas quando ele não funciona, Deus usa a esposa, aleluia por isso. Então a mulher dizia para ele: você é um não crente, você é um incrédulo, não quer batizar o rapaz só porque ele é pobre. Ele: mas se eu batizar ele, os outros vão rejeitar o evangelho. Ele batiza o rapaz, e não tanto por convicção, mas por insistência da dona. Ele batizou, mas ele chamou o faxineiro e falou assim: eu vou te batizar, mas você não vai contar para ninguém, é um segredo meu e seu. O faxineiro estava afim de ser batizado, estava com o coração fervendo, ele topava tudo. É claro, pastor, eu só quero ser batizado. E ele batizou o faxineiro, e o faxineiro varria: tu és soberano sobre a terra. E aí cantava varrendo a casa: ele exaltado, o rei exaltado dos céus, aleluia. E ele então, meu querido amigo irmão, varrendo e louvando. E Deus, 5 dias depois, ele sumiu. Não conseguiu cumprir a promessa. E eles ficaram sem faxineiros. O missionário ficou preocupado. 1 mês depois, ele voltou com mais 10 para o missionário batizar. 6 meses depois,
Já tinha mais de 100, para a glória de Deus. E mais de 25 anos depois, milhares de pessoas foram convertidas através do trabalho daquele missionário. Você não sabe quem Deus vai salvar. Você não sabe quem Deus vai transformar. Mas no lugar em que o Espírito soprar, a semente vai frutificar. Espere distintos resultados, mas espere ver conversões de almas. O grande Charles Spurgeon dizia a seus alunos: se você não crê que Deus pode converter os pecadores, então não pregue para eles. Você crê que Deus pode converter os pecadores? Você crê que Deus pode converter os seus eleitos? Então por que você está com a boca fechada até agora? Mova-se, meu irmão. Vá pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas se me disserem que não, se te disserem que não, o que é que significa? Não! Você vai continuar do mesmo jeito. Jesus disse que nós seríamos, alguns de nós, lançados na cadeia, rejeitados pelos nossos familiares. Muitos foram assassinados por causa do nome de Jesus, e você recebe um não. Ou um amigo que talvez você perca, mas Cristo deu a vida na cruz por você. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Talvez seu amigo tenha raiva, mas lá mais adiante o Espírito Santo vai fazer a obra e vidas vão ser transformadas. Quando eu era recém-casado com meus irmãos, eu fiquei muito impactado, porque quando nós namorávamos, ela trabalhava num consultório médico na cidade de Guarulhos. E havia uma senhora que trabalhava ali no consultório com ela, e ela pregava. Ela sentava na mesa todo dia, lá no consultório. Quando eu ia lá visitar, estava lá a Bíbliazinha, ela lia a Bíblia, orava e falava de Jesus para aquela mulher o dia inteiro. E aquela mulher: não quero saber, já tem minha religião, não preciso de Deus, que bobeira é essa? 2 anos depois, quando nós estamos em Santiago, minha cunhada substituiu minha esposa no trabalho. E aí então, minha cunhada liga dizendo que aquela mulher passou lá no trabalho para dizer que ela tinha crido em Cristo Jesus, que agora ela era salva e que a família dela estava na presença do Senhor, e que ela estava mandando agradecer a minha esposa porque ela pregou para ela durante anos, e aquilo depois foi frutificar lá na frente. Você não sabe a hora em que Deus vai usar a semente para mudar o coração do pecador. Então pregue o Evangelho. Que nesse ano, meus irmãos, Deus desperte nossa igreja para um grande avivamento espiritual. E a minha oração é que você não seja considerado um mero membro de igreja. Você precisa saber que você é membro, mas é discípulo. Porque tem muita gente que acha que ser membro da igreja é ser membro de um clube social. Então eu pago a minha cota e tenho direito a ser servido. Não, discípulo é aquele que serve. Discípulo é aquele que dá a sua vida. Discípulo é aquele que renuncia a si mesmo. Discípulo é aquele que prega o Evangelho e abençoa os outros e não se preocupa somente com seus direitos. Você é chamado a ser discípulo. Cristo deu a vida na cruz por você. Que nesse ano você se comporte como discípulo e entenda que o maior direito que você tem, o maior privilégio que você tem, é anunciar ao pecador que Cristo o amou e deu a sua vida na cruz para salvá-lo. Eu quero lhe perguntar nesta noite: você tem pregado o Evangelho? Se o nosso Senhor voltasse hoje e chamasse você para conversar e te perguntasse: o que você fez com o Evangelho que eu te dei? Qual seria a sua desculpa? Imagine se naquele dia um amigo seu que for ser condenado disser: mas eu estive a vida inteira com o Francisco, com o Antônio, com a Maria, e ela nunca me disse nada. Quero ver onde você vai esconder a cara nesse momento. Graças a Deus nós entramos no céu pela obra de Cristo. E apesar dos nossos pecados, você não vai perder o céu. Mas eu não quero ver a sua cara de vergonha
se isso vier a acontecer. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Se você tem se envergonhado de Jesus, se você não tem cumprido esse mandato maravilhoso de anunciar a salvação em Cristo Jesus, hoje o Senhor te chama ao arrependimento, porque Ele morreu na cruz para pagar até os pecados daqueles que se envergonham de Jesus. Então, se você tem sido um 007 evangélico, agente secreto protestante, nessa noite, arrependa-se e não tenha vergonha de identificar-se como uma testemunha viva de Jesus. Que nesse ano você diga: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Senhor, me ajuda a pregar o Evangelho a toda criatura. É um privilégio imenso poder dedicar a nossa vida para pregar o Evangelho a toda criatura. Como pregar o Evangelho do Reino? Disponha-se, seja fiel, não escolha a quem pregar e espere distintos resultados. Que Deus faça de nós uma igreja que não tem vergonha de Jesus, que ama o pecador perdido e que diz ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nesse ano Deus faça de você uma testemunha viva, um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho. Que Deus nos use para ganhar almas. Que nós sejamos como John Knox, que dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Que essa seja a nossa oração: Senhor, dá-me São Paulo para Jesus, senão eu morro. Ou como o grande evangelista George Whitefield: dá-me almas ou leva a minha alma. Que eu e você tenhamos a bênção de ver o Senhor convertendo pecadores. Portanto, mova-se, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Deus vai converter quem Ele quer, mas você vai ter uma grande alegria de viver como testemunha viva de Jesus. Que Deus faça de nós homens e mulheres que pregam o Evangelho do Reino, em nome de Jesus, amém.